Hoje a sala de criança está precisando de reforço, né? Graças a Deus, pois é, fico feliz também demais. Está todo mundo aí com a Bíblia aberta? Olha aí, por favor, do seu lado, se tem alguém precisando de ajuda. E nós vamos ler o verso 9 de Mateus 5. Ok? Então vamos ler juntos, irmãos. Mateus 5, verso 9. Diz aí a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meu Pai, que privilégio nós sermos chamados seus filhos. Que grande honra, Senhor. Nós queremos entender mais a respeito disso, compreender como é que alcançamos essa bem-aventurança, como é o caminho para chegar até esse ponto, Deus, de sermos reconhecidos como seus filhos. Abençoa-nos então, Deus, e nos dá coração contrito, capaz de ouvir e entender a sua palavra. Coração quedado e quebrantado, Senhor, a sua vontade. Fala, Senhor, conosco. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Podem assentar. Irmãos, certamente que essa declaração de Jesus, quando ela foi falada àqueles homens, àqueles judeus do início do cristianismo, trouxe um choque imenso a todos eles. O judeu, ele achava que quando o Messias viesse, a sua nação seria completamente transformada, eles seriam um reino militarista, nacionalista e materialista. Eles achavam que iam sobrepujar as outras pessoas pela força. A ideia que eles tinham era de um reino, a exemplo de Davi. Então eles pensavam que o reino messiânico iria ser a base da força, da conquista, e subjugando as demais pessoas, as demais nações. Eles achavam que em Jerusalém surgiria um grande monarca que reinaria sobre tudo e sobre todos, e que os judeus seriam de novo aquele povo super privilegiado pela força, e que todos os invejariam. Aí Jesus chega, e no seu primeiro sermão, quando ele reúne diante de si os seus discípulos, ele diz assim: vocês não entenderam. Vocês não entenderam o que a palavra de Deus estava anunciando. O reino messiânico não é um reino de conquista, mas é um reino de paz. É um reino onde as pessoas darão a sua outra face quando forem socadas de um lado do rosto, eles oferecerão o outro rosto. O reino messiânico é um reino onde as pessoas que te tomarem uma capa, você vai oferecer também a túnica. Você não entrará em contendas, mas você procurará a paz. Irmãos, que palavra apropriada para o nosso tempo, né? James Rice, ele diz que se nós não destruirmos a guerra vai nos destruir. E é uma realidade. Todas as pessoas que entram e vivem em contenda, elas acabam destruindo a si próprias. No começo, pode até parecer que tem uma vantagem, pode até parecer que levam, tem algum privilégio, mas no final, ela é consumida por isso e ela se destrói a si mesma. Então, nunca, talvez, essas palavras foram tão apropriadas para também crentes, não só para o mundo. As igrejas hoje, a grande maioria das igrejas, e por isso nós temos tantas denominações, elas vivem em contendas, as igrejas vivem em guerra. A história, infelizmente, das igrejas são igrejas se dividindo. Parece que não é um reino de paz, parece que é um campo de batalha que se instala dentro da membresia da igreja. São disputas por tudo e por qualquer coisa. Nunca as pessoas querem dar
a túnica, nunca querem andar a segunda milha. As igrejas hoje, infelizmente, dentro dos seus ambientes, que deveria ser para a glória de Deus, infelizmente o que a gente tem visto são reinos sendo alimentados por fofoca, maledicência, intrigas covardes, coisas que horrorizam até mesmo pessoas do mundo. Quanto serviço prestado ao reino de Deus, talvez por não entender, ou que as pessoas não querem trilhar esse caminho das bem-aventuranças, não querem chegar a essa compreensão que as pessoas que são felizes, segundo Jesus, porque bem-aventurado quer dizer feliz, não aceitam, ou talvez não compreendam, ou talvez não se esforcem para compreender que Jesus Cristo, o Deus, na sua criação, ele diz que os felizes não são os que lutam, mas são os que promovem a paz. São as pessoas que buscam a paz, que essas são as pessoas que são abençoadas. Então fica claro que a razão por que nós não alcançamos isso, ou seja, a nossa dificuldade em compreender e aceitar isso, ela reside dentro de nós. Não é algo externo, não é o meio onde nós estamos, mas é algo que está dentro de nós, a nossa concupiscência, egocentrismo, o nosso egoísmo, a nossa cobiça, aquilo que nós às vezes desejamos e não temos, às vezes uma honra, às vezes uma glória que tem nos faltado, às vezes um carinho, e por isso nós nos lançamos à guerra, nos lançamos às disputas. E essa é a verdadeira causa mesmo de todas as discórdias, seja dentro das igrejas, seja fora dela. De acordo com as Escrituras, irmãos, e Jesus fez questão de ressaltar isso também, o problema ele reside dentro do nosso coração, porque é dele que procedem. Perceba que não é algo que entrou nele, é algo que está nele. Nós já nascemos com esse coração caído, e jamais, então, problema nenhum, disputa nenhuma, ranço, rixa nenhuma, será resolvida se não tivermos um coração pacificador, se nós não estivermos dispostos a trilhar o caminho das bem-aventuranças. Ninguém começa a sua vida cristã sendo um pacificador. É impossível. Se nós não começarmos pela humildade de nos aproximarmos de Deus, de chorarmos os nossos pecados, de rogar então de Deus a sua justiça, se não nos tornarmos mansos, se não nos tornarmos misericordiosos, limpos de coração, jamais seremos pacificadores. Porque são os limpos de coração, aquelas pessoas que já fizeram essa caminhada, é que têm os seus corações desprovidos desse egoísmo, desse egocentrismo, desse vedetismo, dessa necessidade de ser reconhecido. E, infelizmente, queridos, são essas coisas que têm produzido tanta discórdia, tanto no mundo, mas, lamentavelmente, dentro das igrejas. É aquilo que aconteceu lá no Éden, foi o desejo do homem de ser igual a Deus, a insatisfação de não estar feliz naquela posição que Deus lhe colocou, como soberano entre ele e todas as demais criações. E essa revolta então produziu a inimizade entre Deus e os homens, que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele lembra isso, e diz assim que se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Irmãos, a inimizade do homem contra Deus é que produz essas coisas. É a falta do desejo de submeter-se à vontade de Deus, de compreender a palavra de Deus. Então ela gera em nós algumas coisas que vão cada vez mais piorando a situação. Por exemplo,
essa inimizade, ela gerou idolatria. Nós somos idólatras, terrivelmente idólatras. Nossos corações, eles produzem deuses a quem nós queremos servir e a quem nós queremos agradar, a quem nós queremos nos submeter e que nós acreditamos que produzem em nós felicidade e satisfação. E lembre que esse é o conceito da busca nossa por um Deus. Nós procuramos alguém, nós procuramos alguma coisa que produza em nós felicidade, que produza em nós satisfação, em que nós encontramos então nessas coisas realização e segurança. Por exemplo, às vezes nós tornamos o nosso dinheiro como nosso Deus. Nós idolatramos o nosso dinheiro. Por quê? Porque acreditamos que ele nos traz segurança, porque acreditamos que ele nos traz paz, porque acreditamos que ele nos traz alegria, que produz em nós satisfação. Por isso nós idolatramos o dinheiro. Tem pessoas que idolatram um outro ser humano, um esposo, um filho, uma esposa, porque crê que essa pessoa é quem produz para ele alegria, satisfação, esperança, segurança. Essa é uma característica, então, dessa inimizade contra Deus. E, se vocês estão lembrados, irmãos, a palavra do Senhor, quando ele escreve, o Isaías escreve o seu livro, no capítulo 44, Deus expõe o ridículo que é uma idolatria. Ele diz lá que o homem vai na mata, corta um pedaço de árvore, com uma parte desse tronco, ele coloca no fogo, ele faz um fogo para cozer o seu pão, para assar o seu pão. Com o outro pedaço, ele esculpe uma imagem de escultura, que foi feita com as suas próprias mãos. E depois disso, ele se ajoelha diante dessa escultura, ele faz orações a essa escultura, ele dá reverência, ele dá culto e ele dá adoração a essa escultura. E Deus fala, não será isso algo insano, ridículo, que você mesmo tenha construído com as suas mãos o ídolo e você mesmo se ajoelha diante dele? Ou seja, você construiu então seu Deus? Esse é o Deus que você constrói? Alguém inferior a você, porque foi feito por você? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que esta é a causa da nossa falência e da nossa desgraça. No capítulo 1, quando ele fala que nós somos indesculpáveis, ele diz que nós deveríamos dar glórias a Deus e reconhecê-lo nas coisas que foram criadas, na maravilha da criação, nesse mundo extraordinário, nessa perfeição com que Deus nos fez. Paulo diz assim, vocês deveriam reconhecer Deus, o Senhor, nessas coisas. E por isso, nós nos tornamos loucos, nós nos tornamos insanos, porque nós não somos capazes de fazer isso, deixando de dar glória a Deus, dando glória, nas palavras do apóstolo Paulo, a homens corruptíveis, imagens de homens corruptíveis como nós, aves, quadrúpedes e répteis. Porque existem povos ao redor desse mundo que adoram animais, répteis, quadrúpedes. E Paulo diz, meu, quanta insanidade. Por que nós somos assim, irmãos? Por causa da inimizade que nós provocamos contra Deus pelo nosso pecado. Mas outra característica também que a gente pode ver nessa inimizade, que resulta dessa inimizade, é a indiferença da maioria das pessoas contra Deus. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que nos atrai com amor, com o amor da sua palavra, com boas dádivas que Ele nos dá. A todo momento nós somos alvos da boa dádiva de Deus.
Ele nos concede graça, Ele nos dá o alimento, nos dá a água, nos dá a saúde, nos dá o ar que nós respiramos. Tudo Deus tem suprido em nossa vida. E não só isso, Ele nos convida a nos aproximar dEle. Desde Jeremias, desde o Antigo Testamento, Ele clama e diz: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descansos para as vossas almas. Oh, meu Deus, nós estamos com nossas almas cansadas, fadigados, nós andamos tristes, cabisbaixos, abatidos, com problemas imensos, milhares que nos circundam, que vêm sobre nós. E desprezamos o convite de Deus. Ande pelas veredas, pergunte qual é o bom caminho. Alguém vai lhe indicar esse caminho bendito de Jesus Cristo para que você então chegue a Deus. Mas sabe qual é a resposta dos homens segundo Jeremias? Ele diz assim, os homens dizem, não andaremos. Eu não quero. Eu estou triste, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou derrotado. Então procure a Deus. Não quero. Não quero. O que é isso, queridos? Resultado da inimizade contra Deus, provocada pelo nosso pecado. Jesus, quando ele estava nesse mundo, ele diz, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. O alívio quem nos dá das nossas cargas é o Senhor. Mas qual é a nossa resposta? Não quero. Prefiro andar com meu sofrimento. Prefiro formar ídolos. Prefiro adorar homens, a minha imagem, a imagem de animais, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Prefiro me entregar à adoração de espíritos. Mas eu não quero o Senhor. É isso que nós respondemos. E eu acredito que Jesus tenha falado para nós religiosos. Ele diz que apesar desse convite, nós honramos ao Senhor de lábios, mas o nosso coração está longe dele. Porque as nossas atitudes, irmãos, às vezes, não procurando a paz, mas a guerra e a contenda, mostra que nós adoramos ao Senhor com cânticos, com orações, com palavras doces, mas na hora da prática, o nosso coração se mostra tão distante de Jesus, tão distante do modelo que Ele nos dá. E Jesus diz que essa adoração é vã, queridos. E nós deveríamos pensar nisso. Porque nós estamos fazendo isso, desejando agradar a Deus. E Ele diz, é em vão que me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Queridos, agora imagine, se a origem de uma água contaminada, imagine um ribeiro, aonde você perceba que essa água está contaminada. Se essa contaminação, ela está na fonte, não adianta você fazer tratamento no meio do caminho. Você pode gastar todo o dinheiro do mundo, que a água não ficará pura, porque a origem dela é que está ruim, e não ela foi contaminada no meio do caminho. Irmãos, a origem do nosso problema é o nosso coração. Não adianta nós querermos ou imaginarmos que algumas ações que nós passemos a praticar solucionarão para nós o nosso problema. Não adianta então nós termos uma postura crente, uma postura religiosa, se nós não tratarmos a fonte do nosso problema, que é o nosso coração. Essas ações que nós desenvolvemos em nossas vidas, elas deveriam ser observadas por nós, para nós entendermos e perguntarmos a nós mesmos, por que eu continuo orando, por que eu continuo dizimando, por que eu continuo
indo à igreja, porque eu continuo lendo a Bíblia e ainda assim faço tantas coisas ruins, penso tantas coisas más, porque eu continuo desejando mal, promovendo contendas, porque eu não sou um pacificador, porque eu entro em tanta disputa. Qual é a razão? Nós deveríamos nos perguntar, queridos, para então entendermos que talvez nós estejamos aplicando o tratamento no lugar errado. Nós estejamos querendo mudar apenas a nossa aparência, mas esquecemos que a origem do mal, ele está dentro do nosso coração. Então nós precisamos atingir a fonte do nosso problema e permitir então que o Senhor sonde o nosso coração. Jesus, queridos, ele prometeu um coração novo a todos aqueles que o buscam. Ele, desde Ezequiel, ele diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Seu coração é de pedra, querido. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então perceba, querido, quando Jesus Cristo vem sobre nós, quando Ele nos constrange com a sua palavra, quando Ele nos dá consciência dos nossos problemas, das nossas dificuldades e dos nossos pecados, e quando nós nos rendemos a Ele, Ele muda o nosso coração. Um coração, então, que agora é capaz de amá-lo, e amando-o acima de todas as coisas, faremos, então, coisas agradáveis a Ele, andaremos nos seus estatutos, guardaremos os seus juízos e vamos observar os seus preceitos. E isso para nós não será mais um peso, porque Ele é manso e humilde, então nós não sentiremos peso fazendo essas coisas. Muito pelo contrário, essas coisas serão para nós também agradáveis. Então nós precisamos permitir, queridos, que Deus examine a fonte da nossa existência, examine o nosso coração, examine o que está dentro de nós. Porque, queridos, nós podemos nos esforçar, nós podemos nos dedicar a essas mudanças, mas creia de todo o seu coração. Mais cedo ou mais tarde, a sua verdadeira natureza ela vai aflorar, mais cedo ou mais tarde. Nós podemos continuar enganando muitas pessoas, mas nós não enganamos a nós mesmos e nem a Deus. No fundo, nós temos então conhecimento que nós precisamos de uma mudança interior, porque senão, querido, aquilo que você é e que você conhece, mais cedo ou mais tarde, será visto por todos, porque é de lá que procedem as coisas ruins. E elas acabarão acontecendo, aflorando. E será muito vergonhoso para todos nós. O que é, pois, um homem pacificador? É claro que, em primeiro lugar, é uma pessoa que, tendo mudado isso dentro de si, ela deseja a paz. Quando Pedro, escreve sua carta no capítulo 3, ele dá duas recomendações básicas nesse sentido. Ele diz, aparte-se do mal. Aparte-se do mal. E ele diz assim, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Então não é algo, queridos, que acontecerá de forma natural. Você não será um pacificador com conselhos superficiais. Você não será um pacificador sem esforço, sem dedicação, sem às vezes se desgastar, sem às vezes se humilhar. Não acontecerá pacificação, porque há necessidade de empenho. E nós estamos lidando com pessoas, muitas vezes, ainda que necessitam de transformação. Então, o pacificador é aquele que busca a paz entre os homens, porque ele já experimentou a paz com Deus.
ele já experimentou a pacificação que o Espírito Santo trouxe, que Jesus Cristo trouxe, da sua relação com Deus. Aquela ira que estava sobre nós, aquela revolta que foi provocada pelo nosso pecado, a inimizade que existia entre nós e Deus, ela já foi pacificada. E em resposta, então, a isso, eu me esforço por pacificar homem e homem, grupo e grupo, liderado e líder, e acima de tudo, outras pessoas com Deus. Então, o pacificador, ele não apenas não é fonte de conflito, ele não provoca conflito, mas ele também empenha-se em apaziguar conflitos, discórdias e dissensões. O pacificador é alguém que se preocupa com o fato de que Deus precisa ser glorificado entre nós. E isso às vezes envolve evangelizar, envolve pacificar outras pessoas com Deus, outros filhos que ele tenha nesse mundo e que precisam ouvir a mensagem remidora de Jesus. Então o pacificador, ele se interessa pela glória de Deus, ativamente se interessa, porque ele se empenha, ele se dedica para alcançar isso. Então, mais uma vez, você perceba, amado, a lógica das bem-aventuranças ou das sequências dela fica mais uma vez exposta. Como que alguém que ainda não tenha o seu coração puro, onde ainda no seu coração esteja cheio de amargura, de ódio, de contenda, de disputa, como alguém assim, com esse coração, pode ser um pacificador? Jamais. Ele não conseguirá jamais exercer essa função. O pacificador, segundo a palavra, ele vai ser chamado Filho de Deus. Que título extraordinário, não é? Que título extraordinário, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E você ser chamado Filho de Deus é uma honra realmente acima da nossa expectativa. O pacificador é alguém que não visa, então, os seus próprios interesses, que se dedica por semelhantes, por pessoas que talvez nem conheçam, por pessoas que às vezes são da relação, às vezes são parentes, às vezes são irmãos da igreja, pessoas que se dedicam pela vida dos outros, que se interessam verdadeiramente, genuinamente, por ver Deus sendo glorificado. Eu perguntaria, você já chegou a, como o apóstolo Paulo dizer, desventurado o homem que sou? Você já olhou para dentro de si mesmo, viu toda a impureza, todo o pecado, toda rixa, toda raiva, todo o ódio que você tem contra alguém, contra uma pessoa, contra a vida, contra o mundo e às vezes contra Deus? Você já chegou a olhar para dentro de si e odiar então o seu eu natural e perceber que única e exclusivamente em Jesus Cristo nós podemos mudar? Você já odiou a sua vida? Jesus Cristo diz que quem ama a vida e se esforça por conquistá-la, uma vida para você, essa pessoa, querido, essa pessoa vai perder a vida eterna. Porque quando nós nos dedicamos muito à nossa vida aqui no mundo, nós estamos selando o nosso destino eterno longe de Deus. Porque quando nós julgarmos alcançar essa vida aqui, e essa satisfação, e essa alegria de ter vivido ou estar vivendo aqui para si mesmo, ele diz, você perdeu a vida eterna. Você achou a sua vida, ama você acima de tudo, mas perdeu a eternidade. Será que já, alguma vez na vida, clamamos como o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou? Quais são
qualidades, então, exigidas ou buscadas em um pacificador. Em primeiro lugar, o pacificador é um homem que não fala mal a respeito de outras pessoas. Que coisa triste, né, queridos, é nós vermos como as pessoas detonam, né, nós, seus semelhantes. Que coisa triste, que coisa lamentável. O pacificador não faz isso, irmãos. Ele tem compreensão que às vezes as pessoas são assim, porque lhes falta uma transformação. Porque lhes falta um coração amado por Deus, ao ponto de ter transformado esse coração e posto ali um coração de carne capaz, então, de retribuir esse amor a Ele. O pacificador importa-se com a glória de Deus nos homens, entende que todos nós éramos filhos da ira, andávamos por esse mundo, pelos caminhos do mundo, nós nos afastávamos de Deus. E, portanto, querido, com essa compreensão, não há por que nós nos indignarmos contra as pessoas e falarmos mal delas. Mas nós deveríamos procurar a sua transformação. O pacificador é alguém que não se importa primariamente consigo mesmo. É um homem cuja maior preocupação é a glória de Deus. E, portanto, não anda falando mal das pessoas. Mas, em segundo lugar, o pacificador é o homem que se põe ou se dispõe a deixar-se humilhar. Irmãos, quantas vezes isso é necessário numa querela, numa questão, numa disputa? Quantas vezes você precisa dar um passo atrás para não brigar? É aquela velha questão, você quer ter razão ou você quer ter amizade? Às vezes, o ter razão te leva a um ponto em que você não consegue mais manter um relacionamento, porque você brigou, porque discutiu, porque fez questão de apresentar as suas razões e fez questão de ganhar a disputa. O pacificador não faz isso, irmãos. O pacificador é exemplo de Jesus, ele dá o seu direito. O apóstolo Paulo falou isso, olha, eu tinha direito de fazer isso, eu tinha direito de fazer aquilo, mas eu abro mão do meu direito. Porque é seu, querido, é seu. Mas o pacificador, ele se deixa humilhar. Ele se deixa humilhar para que Deus, então, seja glorificado. Nessa questão, o que mais de importante nós deveríamos observar? Tiago, ele nos dá um conselho muito sábio. Ele diz assim, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Percebam que ele está escrevendo à igreja. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Qual é a maior qualidade, então, de um pacificador? Ouvir, queridos. Que esteja pronto a ouvir e que consiga refrear a sua língua. E Tiago diz, querido, que é como um leme de um navio. Navios imensos são guiados por lemes minúsculos. Ele diz que o nosso corpo é exemplo disso. Qual é a proporção da nossa língua para o nosso corpo? E às vezes é essa nossa língua que põe a perder todo o nosso corpo. Ele diz que uma pequena chama coloca no incêndio, numa mata inteira. E ele diz que assim é a nossa língua, querido. Então nós deveríamos cuidar muito bem disso. Mas Lloyd Jones, ele, lógico, concordando com Tiago e comentando a sua carta, ele recomenda assim, quando lhe disserem algo que o tente a replicar, não faça. E não somente isso, mas também não repita informações quando souber que elas podem prejudicar a outra. Você não estará sendo um verdadeiro amigo se disser a um outro amigo seu alguma coisa de descortês que fora dito acerca dele por alguma outra pessoa. Isso em nada ajuda, mas exibe uma falsa amizade. Então é aquele negócio do
Olha, eu vou te falar, mas você não fala para ninguém. Que coisa triste, querido. Que coisa lamentável, às vezes, que nós fazemos. Na verdade, maledicência, que nós damos outro nome, mas é uma pura maledicência. Nós estamos fazendo intriga, promovendo discórdia e não pacificando absolutamente nada. Uma terceira característica do pacificador é não promover conflito. Lamentavelmente, muitos dos crentes, ao invés de andar com uma mangueira de água para apagar incêndio, eles andam com inflamáveis, querosene, gasolina, e jogam no fogo, ateiam no fogo. Eles promovem mais incêndios do que funcionam como bombeiros. Que situação triste e lamentável. Então, quando você estiver enfrentando uma situação, irmãos, que você veja que pode provocar conflito, pense bem a respeito disso. O seu chamado é para ser um pacificador, e não para inflamar questões, e não para trazer contenda. Então é preciso considerar todas as coisas segundo o Evangelho nos ensina. Tem uma questão com alguém, vá até ele. É o que ensina a palavra de Deus. E depois, então, tome os passos seguintes. Outra característica do pacificador é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta no capítulo 12, verso 5. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, preste atenção, querido, não está falando de amigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, além de não retrucar, não provocar a discórdia, além de nós não sermos ativos, provocadores de dissensões, nós precisamos ser positivamente alguém que aproxime as coisas, ou as pessoas, ou aproxime essas pessoas de Deus, ou pessoas de pessoas, e assim por diante. E às vezes, é aí que entra a humilhação, de você talvez tomar a iniciativa de buscar a pessoa que te ofendeu. Jesus Cristo, ele traz ensinos diversos, variados, sobre a questão do perdão na palavra de Deus. Num deles, ele diz que a parte que é o ofensor, ele deve procurar o ofendido. Mas quando ele escreve a Lucas, ele faz ao contrário. Ele diz, se o teu irmão te ofendeu, vai até ele. Ele coloca a responsabilidade, então, em cima também do ofendido, de procurar aquela pessoa para que a paz seja restabelecida. E ele diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então é assim que o crente deveria agir. Nós já não vivemos para nós mesmos, irmãos. Paulo ensinou isso aos coríntios e a nós. Nós vivemos agora para aquele que morreu e por nós ressuscitou. Nós hoje vivemos para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus significa agir desse jeito. E, claro, finalizando, e não podemos deixar de falar nisso. Qual é o galardão dos pacificadores? Que grande dádiva! Você será chamado filho de Deus. Será considerado, de fato, alguém exatamente igual a Jesus, que sendo justo, reto, e não devendo nada a ninguém, veio a esse mundo para dar a vida por nós, pecadores. Para nos dar exemplo, nos deixando as pisaduras para que andássemos nela. Ser pacificador é ser exatamente, então, como filho de Deus, que sendo Deus, veio a esse mundo e não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não quis usar das suas prerrogativas de Deus neste mundo. Ele preferiu humilhar-se. Ele preferiu deixar-se humilhar e ser
moído pelos nossos pecados, para promover a paz entre nós e Deus. Então, agindo dessa forma, nós também seremos comparados a Jesus Cristo, ao príncipe da paz, que veio a esse mundo, para que não, então, nós tivéssemos vida. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. E quando ele assim fazia, é claro que ele estava se unindo aos judeus. Então, para o judeu, a igreja de Jesus Cristo era uma aberração. A igreja de Jesus Cristo era uma idolatria. E eles ferrenhamente combatiam isso. Paulo, ele matava pessoas, ele espancava pessoas, ele perseguia pessoas. Quando veio a conversão do apóstolo Paulo, é claro, ele deixa de fazer isso. O que acontece? Os judeus a quem ele era aliado, agora os judeus passam a perseguir o apóstolo Paulo. Qual foi a reação de Paulo? Agora crente, agora um homem dominado pelo Espírito Santo, contra os judeus. Será que ele teve ódio? As palavras dele dizem para nós qual foi a sua reação, querido. E lembre-se, são palavras inspiradas por Deus, então verdadeiras. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema é destinado à perdição. Eu mesmo, se fosse possível, daria a minha vida, se isso tivesse algum valor. Separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Nenhum ódio ficou no coração de Paulo. Ele agora entendia que o que ele sofria era consequência de agora ser um crente em Cristo Jesus. E ele estava disposto a dar a sua vida, se fosse útil, para que então os seus compatriotas pudessem ser salvos. Então Paulo jamais deixou de amar aos seus compatriotas. E ele recomenda assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele imitou Jesus Cristo, querido. Ele teve autoridade para dizer isso. E Pedro, seguindo nesse mesmo caminho, porquanto para isso mesmo fostes chamados, para isso mesmo. Pois que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, que Deus nos conceda a graça de nos animar com o seu Espírito a caminhar esse caminho das bem-aventuranças. Chegar a esse ponto de nós sermos de fato pacificadores, pessoas que não promovam guerra, não pensem em contenda, em disputas, em humilhar a Deus através das nossas ações, mas ao contrário disso, que lutemos, irmãos, e nos empenhemos pela paz. Mas em todos os nossos âmbitos, familiar, de relação de amigos, de parentes, no escritório, na empresa onde trabalhamos, que o nosso desejo, nossa energia seja gasta para isso, para promover a paz entre pessoas e a paz do ser humano com Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Qual é o galardão do pacificador? Você será chamado filho de Deus. Deus nos abençoe.